Boa tarde, sejam bem-vindos ao Santo Tirso em 30 minutos. Como habitual, temos o Engenheiro Castro Fernandes. Boa tarde. Boa tarde. Hoje vamos começar por um tema atual, que é a Páscoa. No passado domingo celebramos então o dia de Páscoa, um dia com muita tradição, um pouco por todo o concelho. Mas será que a tradição ainda é o que era? O que mudou na Páscoa dos tircenses? O que se perdeu ao longo do tempo? A segunda-feira de Páscoa, por exemplo, também era um dia que enchia a cidade e agora é um dia comum. Como se vão perdendo estas tradições e o significado destes dias tão importantes? Bem, a evolução das sociedades é natural. Quando evolui para melhor é bom, quando evolui em sentido contrário não é bom. A tradição pascal em Santo Tirso era quase como uma imagem de marca. E quando eu digo em Santo Tirso, não digo só na cidade de Santo Tirso, embora eu vá falar da cidade. A imagem era uma imagem concelhia. Eu lembro-me, quando era muito miúdo, a tradição pascal era celebrada em todas as freguesias de uma forma, até diria que muito efusiva, embora fosse uma celebração essencialmente religiosa. E, aliás, um dos erros que se comete até na altura é tentar alterar a tradição religiosa, transformando em outro tipo de atividades que não tinham nada a ver com a questão religiosa, a questão dos mercados e coisas de género, que não tem nada a ver com a religião, tem a ver com comemorações que visam movimentos que não sei se terão muita fundamentação. Mas vamos ao essencial. A tradição pascal em Santo Tirso, cidade, era muita. E vou falar da cidade, porque ainda me recordo que a tradição pascal fazia com que a cruz andasse pelas casas na cidade à volta do centro, e na segunda-feira de Páscoa, que era o grande dia da tradição pascal, com o percurso da cruz, que passava normalmente pelos bombeiros, visitava a Câmara. Era uma celebração que trazia à cidade de Santo Tirso milhares e milhares de pessoas oriundas praticamente de todas as freguesias. Essa tradição foi-se perdendo, acabou a tradição pascal do domingo pascal e da segunda-feira de Páscoa. Entretanto, ela manteve-se em outras freguesias. E ao contrário do que sucedeu, por exemplo, na cidade de Santo Tirso, em Vila das Aves ampliou-se essa mesma tradição pascal com inovações. Há muitos anos atrás eu já estava na autarquia e assisti bem à criatividade que foi feita, nomeadamente com o chamado cortejo pascal, que hoje ainda se realizou-se no passado domingo, que foi uma ideia fundamentalmente do padre Fernando Abreu. Já havia a tradição antiga da celebração pascal, com a visita a todas as casas na Vila das Aves, com várias cruzes, e com o padre Fernando o número de cruzes alargou-se para ser mais fácil visitar em todas as casas. Pelo que ouvi dizer, no passado domingo andaram 17 cruzes em Vila das Aves, usando leigos, porque não há padres que permitam 17 cruzes. Porque quando era nos primórdios, no meu tempo de criança, quem visitava as casas era mesmo o pároco da freguesia. Imaginem, numa freguesia como Vila das Aves ou como Santo Tirso, o pároco e também outros parques colaboravam, porque geralmente as paróquias tinham 1, 2 e até 3 padres, e isso permitia-lhes visitarem as casas todas, mas obrigava a um esforço hercúleo. Começava muito cedo e acabava muito tarde. Agora, não é tão difícil, é feito de outra maneira, e voltando à Vila das Aves, a tradição foi crescendo e ao longo de dezenas de anos, de facto, a movimentação que gerou foi muita, e é vulgar hoje, e é vulgar há uns anos esta parte, era vulgar verem-se milhares de pessoas a assistir ao cortejo pascal, que era feito nos ritos pascais, portanto, fazendo cumprir aquilo que é do conhecimento e da própria religião católica, e que terminava normalmente com uma missa de Páscoa ao fim da tarde. Portanto, é uma tradição que tinha características à nossa religião, à religião católica, à nossa cultura local,
Portugal hoje parece estar a renascer essa mesma tradição, mesmo em Santo Tirso. O Padre Mateus tem introduzido, de facto, movimentos muito interessantes, quer na Igreja Matriz, quer na Igreja de Frontiscos, quer mesmo em São Miguel de Couto. Retomaram-se algumas das visitas, nomeadamente, por exemplo, aos bombeiros, aos amarelos, aos vermelhos. Começa a haver outro tipo de movimentações, mas, de facto, que ainda não há aquela distribuição com muitas cruzes que vai permitir a ida à casa das pessoas. Talvez com a possibilidade de um dia regressar à casa de todas as pessoas, que este movimento tenha ainda mais popularidade e até religiosidade, ligando mais os cidadãos e os leigos à Igreja, pelo menos aqueles que são católicos. Pois também é de dar valor às pessoas que ainda fazem parte destas cruzes da Páscoa, não é? Porque hoje em dia também as pessoas afastam-se um bocadinho, por isso também é de dar valor a estas pessoas que colaboraram. Sim. E estiveram todo o domingo de manhã aqui em Santo Tirso, não é? E Fontisco todos os dias, em Belas também todo o dia, a andar pela casa das pessoas e levar a tradição. Exatamente. Também é importante. E a tradição da segunda-feira de Páscoa na cidade de Santo Tirso, estava aqui em Santo Tirso, como disse, não só pessoas da cidade, mas também da redondezas. Eu diria que todo o concelho vinha também aqui assistir às celebrações religiosas que se faziam pelas ruas, assistiam à passagem, faziam os ritos católicos próprios da ocasião e a visita às entidades oficiais, que hoje, por exemplo, se verificam em outros municípios. Ainda este fim de semana estive a assistir, nomeadamente nas redes sociais, à visita feita pelo Parco, às câmaras municipais, a algum movimento associativo mais importante, e aqui Santo Tirso tem muito movimento associativo que pode bem receber essa atividade e certamente com o tempo poderá evoluir nesse sentido. Pois, efetivamente, ontem foi um dia bom em Santo Tirso. Sim, foi um dia com muita gente, é dia de feira. A feira é uma feira um bocado diferente, não é tão ativa como o habitual nas outras segundas-feiras. De qualquer forma, está longe de ser o que era, porque aqui mesmo, por exemplo, na própria praça do município, recordo-me de ocorrer no Páscoa a Feira das Amêndoas, a Feira das Roscas de Pão de Ló. Havia mesmo concursos de roscas de pão de ló para aquilatar qual era a melhor rosca de pão de ló do concelho, com as pastelarias e as confeitarias a concorrerem, não só da cidade, mas mesmo das freguesias de todo o concelho. E tem graça que chegou a acontecer várias vezes que quem ganhava esse prémio não eram as pastelarias famosas da cidade, eram até pastelarias de freguesias, como por exemplo de Vilarinho. Vilarinho, penso que ainda tem uma pastelaria e confeitaria muito boa, que ganhava muitas vezes os prémios da rosca de pão de ló. Eu próprio, quando queria uma boa rosca de pão de ló, ia lá comprá-la de propósito, porque sabia que era muito boa, porque há também a tradição e a cultura gastronómica dos doces e, portanto, este período também ativa muito esse aspecto relacionado, portanto, com a alimentação e com o período que atravessamos. Avançando, Santo Tirso é um concelho com elevado património histórico, rico em natureza e conhecido pelo seu Museu de Esculturas ao ar livre. Falando em concreto de Monte Córdoba, onde está situado o Santuário de Nossa Senhora da Assunção, o Parque de Lazer da Nossa Senhora de Valores, o Centro Interpretativo do Monte Padrão, as maravilhosas quedas de Fervença. Isto são alguns exemplos, ainda há muito mais. É uma das freguesias do concelho com mais potencial turístico. Será que todo este potencial está a ser aproveitado? Como vai o turismo e a cultura do nosso concelho? Ora bem, eu não quero exercer no sentido crítico, que eu sempre terei uma opinião sobre esses temas, são temas que não são fáceis. Eu acho que o turismo e a cultura estão intimamente ligados. E o turismo hoje é muito importante mesmo para a questão económica, para o crescimento económico. Repare-se que Portugal hoje tem uma percentagem do seu produto interno bruto muito grande oriundo da área de turismo. Visitam-nos habitualmente pessoas, eu diria que de toda a Europa, no nosso concelho, no nosso país, e isso permite um crescimento muito importante. Foi fácil ver, por exemplo, ainda este fim de semana, a invasão
de galegos e de espanhóis que nos visitaram em praticamente todas as cidades, mesmo em Santo Tirso, porque estamos próximos da autoestrada que liga a Galiza ao Porto, nós também tivemos visitas, porque as pessoas gostam de conhecer a nossa cultura. O nosso mosteiro beneditino de Santo Tirso foi candidato a Património Mundial da Unesco, infelizmente ainda não saiu os resultados. Temos aqui outros valores históricos que a Sílvia já referiu, nomeadamente em termos até paisagísticos, a maravilhosa igreja da Nossa Senhora da Assunção, que em termos ambientais é um local fantástico, com um monte de Nossa Senhora da Assunção, com a ligação à natureza, com a visibilidade que dá da costa e do mar em dias limpos. Nós, do Mosteiro da Assunção, ou da Igreja da Assunção, melhor dizendo, vemos a costa, vemos Matosinhos, vemos a Póvoa de Varzim e, portanto, é sempre um local excepcional. Por outro lado, todo aquele parque verdejante à volta da Igreja da Assunção é um parque único. Eu recordo-me que numa das voltas a Portugal, uma das primeiras em que vieram as televisões ao Monte Assunção e filmaram o Monte Assunção de helicóptero, serviu a beleza única que constitui o nosso património, que aliás é bem visível da cidade, a partir da cidade de Santo Tirso vê-se bem um monte, mas visto de cima tinha outra grandiosidade. E não é para cá também que, afinal, na altura, a área metropolitana do Porto, há uns anos atrás, quis ali fazer um parque metropolitano. Aliás, a isso esteve ligado uma grande arquiteta paisagista, a arquiteta Teresa Anderson, que também nos apoiou quando a construção do Parque do Ribeiro de Matadouro. Portanto, a arquiteta Teresa Anderson chegou a elaborar propostas com vista a que, no âmbito da área metropolitana do Porto, aqui fosse construído um parque. Construído no sentido de aproveitado todo o parque envolvente à igreja. Como se sabe, é um destino único em termos turísticos, em termos paisagísticos. Quem fala, portanto, da Igreja Nossa Senhora da Assunção, que é o local que é mais visitado do nosso concelho, só na altura da Nossa Senhora da Assunção, em 15 de agosto, visitam aquele local dezenas de milhares de pessoas. É de longe o ponto que atrai mais pessoas, quer em termos, como disse, religiosos, quer até em termos de... Quando termina ali a volta a Portugal, também se sabe que, além de ter a presença de dezenas de milhares de pessoas, tem também a visibilidade mundial de milhões de pessoas que veem o que se passa no nosso concelho. Mas além do facto da Igreja Nossa Senhora da Assunção, Monte Córdoba tem potencialidades únicas. É uma freguesia, é a maior freguesia do concelho. É uma freguesia que, de facto, tem realidades culturais, como é o caso do Castro Monte Padrão. Recordo-me também que o Castro foi muito ampliado, fruto das aquisições de terrenos que foram feitos em tempos que permitiram o alargamento do mesmo Castro. Por isso mesmo, também lá foi construído um centro interpretativo do Monte Padrão, que eu recomendo vivamente a todos que visitem e que levem os seus filhos, a sua família, porque é um repositório histórico fantástico das origens do concelho. Das origens do concelho ao tempo da criação dos castros, da implementação na zona dos próprios romanos e, portanto, toda essa cultura castreja, parte que evoluiu, nomeadamente a parte religiosa, a igreja antiga que havia no Castro de Monte Padrão, a história de São Rosendo e como é que a mãe de São Rosendo ia rezar à igreja do Monte Padrão para ter um filho e teve, que foi o bispo São Rosendo, foi batizado na capela, ou na igreja de Cela, em São Miguel do Couto, e que depois avançou pelas Espanhas e pela Galiza e chegou a bispo de Mondoñedo e tornou-se uma figura absolutamente internacional, um dos portugueses mais célebres de Portugal e, claramente, o homem oriundo de Santo Tirso com maior valor a nível mundial. Portanto, temos aqui valores únicos, portanto, a igreja também, onde está a pia batismal do Bispo São Rosendo, a igreja de São Miguel de Couto, a Capela do Padrão. Capela do Padrão, que veio em parte substituir a igreja que está a ser explorada, mas de
demorará muitos anos até se ter os dados todos sobre a igreja existente no Castro de Monte Padrão. Mas tem outras características únicas, como o Parque de Valinhas, que é um parque fantástico. Tem também o Parque da Associação Humanitária de Monte Córdoba, de Valdorigo, que também é muito conhecido, mas Monte Córdoba, toda ela tem, em termos paisagísticos, valores absolutamente únicos. Daí eu achar que o próprio percurso do Rio Lessa, com o local onde nasce o Rio Lessa e Redondo, são locais fantásticos. Tem uma gastronomia única, Monte Córdoba. As pessoas não falam muito de Monte Córdoba nesse aspecto. Tem uma capela também muito bonita em Valinhas, onde se celebra todos os anos uma romaria famosa também. Tem ao nível paisagístico, além do Parque de Valinhas, tem as quedas da Fervença, no Rio Lessa, que são visíveis da Estrada Nacional. Quem vem da Agrela para Santo Tirso, quando chove muito, vê-se bem o caudal do rio em quedas. E um exercício muito interessante que eu já fiz, mas só que tem de ser acompanhado, ir as quedas da Fervença a partir da freguesia de Refojos, na Ponte das Cabras e ir até lá acima. É um percurso muito difícil. Convém no final estar um merendeiro bem preparado para responder às nossas necessidades energéticas, mas de facto esta freguesia é uma freguesia importantíssima. Aliás, no lugar de Pereiras tem uma serra hidráulica, que é a Serra Hidráulica de Pereiras, que foi já reconstruída pela Câmara. Não sei atualmente como está, mas penso que é também um ponto excelente para ser visitado. Portanto, nós aqui a nível turístico falamos só de Monte Córdoba. Agora imagine se falássemos do concelho todo e de todos os mosteiros. Aliás, havia antigamente um guia turístico, este guia, e havia um outro guia que era este, que descreviam isto tudo e que eram boas formas de nos orientar a visitar o concelho. Eu penso que seria útil que alguns deles fossem reeditados e melhorados, que podem ser muito melhorados, porque não faltam motivos para escrever sobre Santo Tirso, isto para não falar, por exemplo, só do mosteiro beneditino de Santo Tirso, que ele só por si tem muita literatura produzida, muitos livros escritos, e é um manancial de história que deu origem, por exemplo, à célebre tese de doutoramento do professor Padre Carvalho Correia, que constituiu uma tese de doutoramento que é praticamente a história dos primórdios da origem do nosso concelho nas margens do Rio Ave. Portanto, não faltam motivos para se falar de turismo. Santo Tirso, felizmente, hoje tem uma hotelaria boa. Eu penso que das cidades à volta é das que está melhor. Tem um belíssimo hotel que é sabido que é o Hotel Sydney. Tem outro hotel novo que recentemente abriu com capital estrangeiro. É uma boa iniciativa também. Tem também a Residencial dos Carvalhais. Tem o Hotel de Santo Tirso. Tem residenciais espalhadas no nosso concelho, nomeadamente em Vila das Aves. E, portanto, está associado o turismo à parte hoteleira e também às termas, porque uma das origens do facto de Santo Tirso ter sido conhecida na primeira metade do século XX como uma cidade turística é porque era uma cidade termalista, porque as pessoas usavam muito as termas das Caldas da Saúde como referência, e muitas pessoas vinham viver no verão para Santo Tirso para usufruírem das termas, que estão aí ativas, têm qualidade, têm uma boa exploração e que não têm aquela ocupação que deviam ter quando outras cidades não têm estas termas e desejariam muito ter umas termas parecidas com as de Santo Tirso, as termas das Caldinhas, as termas de Areias. Pois, tudo tem que acompanhar, mesmo por exemplo no caso de Monte Córdoba, como estávamos a falar, chega aqui um turista, ou seja, transportes públicos também não há, para Monte Córdoba a pessoa tem que ir no carro próprio, é a única solução. Sim, ao nível das comunicações há esse problema, caso as pessoas não usem veículos próprios, mas sempre haverá uma maneira de se ultrapassar os problemas, porque aqui em Santo Tirso também há os caminhos pedonais, que são organizados
por serras e por rios, que são também excelentes e que podem também atrair muitas pessoas cá e que depois podem usufruir da hotelaria, da gastronomia, do paisagismo, da cultura. Portanto, há muitas formas de passar muito bem o tempo em Santo Tirso e conhecer novidades. Eu também diria que muitos dos tircenses também precisavam de conhecer muitas coisas também não conhecem o que temos também não aqui conhecem na porque terra. não visitam esses polos culturais. Lá está, se calhar, falta de informação e divulgação dos próprios sítios que nós temos no concelho. Não é? Certamente que a divulgação destes eventos e da existência será fundamental. Hoje existem os meios de comunicação muito próximos, a televisão, a rádio, os jornais, as rádios digitais, as redes sociais, as redes que hoje nos inundam as nossas casas permanentemente e os nossos telemóveis, e também são formas muito positivas de divulgar, portanto, o turismo e a cultura de Santo Tirso. Que ajudam a crescer o concelho, sem dúvida. Exato. Avançando agora, no passado sábado, a equipa de voleibol feminina da Associação Abense garantiu a subida à 2ª Divisão Nacional. A equipa começou do zero esta época, após a desagregação do Clube Desportivo das Aves, e com todo o mérito alcançou a subida. Aproveitamos para dar os parabéns por esta conquista a toda a estrutura do voleibol da Associação Abense. Eu particularmente, porque já agora aproveito para informar que eu fui um dos primeiros associados quando da criação da Associação Abense em 1978. Por isso ela se chama AA78. Eu não fui muito ativo, havia pessoas muito mais ativas, nomeadamente pessoas ligadas ao desporto, porque a origem da Associação Abense tem a ver com antecedentes ligados ao desporto e também ao voleibol. O voleibol em Vila das Aves foi uma das grandes origens para a criação dessa associação. Essa associação alargou o seu espectro de atividades a outras atividades culturais. Tem mesmo uma belíssima sede na zona do loteamento das Fontainhas. Foi um investimento muito interessante. Como é lógico, nas estruturas teve uma crise, terá recuperado e muito bem a Associação Abense, muito ligado ao desporto também, muito ligado às corridas, muito ligado ao atletismo. Tem, aliás, anualmente um evento nacional que é fantástico, atrai a Vila das Aves milhares de pessoas, e agora também tem o voleibol mesmo federado. Como se sabe, houve uma cisão do voleibol no Clube Desportivo das Aves, há uns 2 anos atrás. O voleibol feminino do Clube Desportivo das Aves passou para a Associação Abense, ficou tudo, felizmente, em Vila das Aves, e estão a disputar a nível local, a nível regional, a nível nacional. Já começam a ganhar campeonatos e eu espero bem que o voleibol de Vila das Aves vai muito alto, e os meus parabéns por esta subida de divisão e por esta vitória do voleibol feminino da Associação Abense A78. No mundo do desporto, nem tudo são rosas, muitas vezes aparecem espinhos pelo caminho, e a Associação Recreativa de São Martinho, após 8 épocas no Campeonato de Portugal, este fim de semana para o Campeonato Distrital. Uma notícia triste para todos os campenses, mas com a certeza que lutarão na próxima época para regressarem ao lugar merecido. Eu assisti também na evolução da Associação Recreativa de São Martinho, à sua evolução, desde um crescimento que os levou inclusive à chamada 2ª Divisão Nacional. Depois, a seguir, houve um decrescimento. Depois as infraestruturas deterioraram-se. Há uns anos atrás conseguiu-se felizmente recuperar o estádio do Comendador, e nessa altura foi feito um relevado sintético novo, foi feito uns balneários novos, foram recuperadas depois também as bancadas. O São Martinho teve um crescimento outra vez rápido, e agora dizem-me que houve alguns problemas internos com a saída de um treinador que terão provocado. Isto constituiu uma surpresa muito grande, porque ninguém esperava que o São Martinho fosse descer, mas estou convencido. O ano passado até que tentou lutar pela subida. Não, eu estou convencido que a população de São Martinho, que é muito bairrista, e a própria direção, os órgãos diretivos, vão conseguir recuperar o São Martinho, e dentro em breve teremos outra vez o São Martinho a discutir
mais ainda e melhor a outros níveis, o desporto federado ao nível concelhio, ao nível distrital e nacional, e esperemos que corra tudo bem para São Martinho. Por fim, dar os parabéns a todos os abenços pelos 68 anos de elevação à Vila comemorados no passado dia 4 de Abril. Sim, é uma tradição. Hoje há muitas vilas, mas quando a Vila das Aves foi elevada à vila, a freguesia de São Miguel das Aves foi elevada à Vila das Aves, em 1955, já era nascido. Foi um acontecimento único, porque não era comum em Portugal, à época, na década de 50, qualquer terra ir à vila. A Vila das Aves foi a vila porque era uma terra muito forte, ao nível industrial, tinha algumas das maiores empresas da indústria têxtil de Portugal e mesmo na Península Ibérica e da Europa. Portanto, não se estranhou, tinha muitas empresas. A Vila das Aves era uma vila fundamentalmente industrial. Hoje é mais residencial. Menos industrial, há menos indústria, a indústria alterou-se, a indústria têxtil e do vestuário perdeu muito peso, portanto a Vila das Aves hoje celebra os seus 68 anos, e muito bem, é uma data histórica, o 4 de Abril de 1955, e os parabéns para todos os abenços. Por hoje terminamos então, regressamos daqui por 15 dias com mais notícias da atualidade de Santo Tirso. Boa tarde. Boa tarde.